Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Neste trimestre, estamos já na terceira lição e o título é Dias de Grandes Acontecimentos e agora já na parte 2, ou segunda parte de Grandes Acontecimentos. As nossas lições são para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. Continuando, o texto áureo já temos citado, está em João capítulo 1, verso 14, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade." Repetindo, João capítulo 1, verso 14. Já para a leitura bíblica em classe, nós apresentamos a proposta de Lucas capítulo 2, do verso 1 até o verso 20. Texto esse que vamos estar lendo no desenvolvimento da nossa lição, e não neste instante. Mas apresentando também o nosso roteiro da lição, o nosso esboço, dentro do mesmo padrão de termos um esboço com 3 subtítulos, sendo eles, primeiro, o nascimento de Jesus, aí o texto bíblico referente a Lucas 2, do verso 1 ao verso 20, como também o segundo subtítulo, primeiros dias do menino Jesus, continuando em Lucas capítulo 2, verso 21 a 38. E o terceiro subtítulo, a visita dos magos do Oriente e a fuga do menino Jesus para o Egito. Aí já é Mateus capítulo 2, os versos de 1 a 18. Portanto, a nossa lição vai utilizar as escritas de Lucas no seu capítulo 2, ou capítulo 2 do Evangelho por ele escrito, e depois terminamos com Mateus no capítulo 2, os primeiros versos também. Continuando nossa apresentação dessa lição, por ser já a lição de número 3, algo já foi falado anteriormente. E queremos, então, lembrar que na lição anterior, lendo o texto que está em tela, consideramos os anúncios da concepção de João, que vai dar João Batista, e de Jesus, conforme relatado principalmente por Lucas, no capítulo 1. Como o nosso enfoque é sobre a vida de Jesus, passaremos a considerar os fatos relacionados ao nascimento do Salvador e dos sinais que acompanharam este grande acontecimento. Veremos ainda como, embora os evangelhos apresentem poucos episódios relacionados aos primeiros dias ou anos da vida de Jesus, os testemunhos que chegaram a nós, através das páginas sagradas,
são suficientes para vislumbrarmos neles uma clara indicação do caráter do seu ministério e obra, do caráter do ministério e obra de Jesus. E assim sendo, vamos dar continuidade entrando no primeiro subtítulo desta nossa lição. Lição 3, Dias de Grandes Acontecimentos, em sua segunda parte. E o subtítulo 1 é Nascimento de Jesus, onde vamos utilizar o livro de Lucas, no capítulo 2 e os 20 primeiros versos. Assim sendo, indo para a nossa lição num primeiro parágrafo e mais um texto em tela, nós temos o que aí está escrito. Acompanhando o relato de Lucas, lemos que Maria, tendo ido visitar sua prima Isabel, após receber a notícia do anjo, o anjo Gabriel, permaneceu ali praticamente até o nascimento de João. Depois voltou para Nazaré, onde vivia com José, pois este a havia recebido como mulher, embora não a tivesse conhecido antes do nascimento de Jesus, seu filho primogênito. Ocorre então que de repente o casal se viu obrigado a deixar Nazaré, em razão de um alistamento ou recenseamento decretado pelo imperador romano César Augusto, segundo o qual todos deveriam se declarar antes os encarregados do censo em suas respectivas cidades de origem. Sendo da casa e família de Davi, José precisou então viajar até Belém de Judá, levando consigo sua esposa. E nisso chegou o tempo de Maria dar à luz. Assim, Deus articulou as circunstâncias necessárias para que a profecia se cumprisse. Muito bem, aí está o nosso texto que nós estamos falando antes e colocamos de novo em poucas palavras. Maria recebeu do anjo Gabriel a notícia que Isabel já estava no 6º mês. E então Maria, depois de receber a missão de ter em seu ventre a formação, gestação do menino Jesus, o Messias, Maria foi assim para longe, saindo de Nazaré para as montanhas da Judéia, para estar com sua prima Isabel. E ali ficou 3 meses, naturalmente, 6 meses mais 3, completava-se o período de Isabel. Então, possivelmente, ou com uma grande certeza, podemos dizer que ela ficou até que a criança João, o João Batista, viesse à luz. Depois retornou para Nazaré. Foi quando José percebeu que ela estava gestante. É quando Deus lhe fala em sonho que poderia tomar a Maria como sua esposa, porque o que aconteceu nela foi algo profetizado por Isaías: a virgem conceberá e dará à luz um menino, e ele será o Emanuel, o Deus conosco. Então José recebe Maria, detalhe, não teve momentos de coabitação com ela, esperando que ela completasse o período daquela criança e nascesse Jesus, o primogênito. E depois nas Escrituras vamos ver que
José e Maria viveram a vida normal, de casal, e foi gerado então filhos e filhas, e dos filhos podemos apontar Judas, Tiago, que a Bíblia coloca aqui bem claramente que eram filhos de José e Maria. Mas continuemos na nossa história, apresentando então uma lista de textos, como primeiro Lucas 1, verso 56, e Maria ficou com ela quase 3 meses, depois voltou para sua casa, narrativa que vimos na lição anterior. Mas também temos em Mateus capítulo 1, verso 24, a lembrança de José. Sim, José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Aí mostra, observa o cuidado de José de estar, como esposo de Maria, e não fazer uso do seu direito de esposo em conhecer Maria, coabitar com ela, mas deixou a gravidez se completar, nascendo Jesus, o primogênito. E depois, sim, segue a vida normal de casal. E interessante, na lista de textos que temos em tela, apresenta Miqueias, capítulo 5, verso 2. Quando o profeta Miqueias disse, e isso há séculos passados, antes do fato acontecer, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Texto esse de Miqueias, que já dizia que o Messias nasceria em Belém, mas Maria morava em Nazaré, lá na Galileia. Aí a providência de Deus, fazer com que tanta coisa acontecesse no mundo. Sim, o imperador romano, César Augusto, decreta, todo mundo tem que se alistar, se inscrever num censo, por todo o império, que já era grande, muito grande. E com isso, na ordem específica, cada um se registrar na sua origem de nascimento, aí José se vê apertado e tomar Maria, gestante já avançada, e caminhar da Galileia, de Nazaré, até Belém, para então se registrar. Ou seja, Deus não deixou as coisas acontecer como que escondidas. Deus movimentou o mundo, fez um reboliço, porque seria fácil Deus dar outro sonho para José e dizer para ele, vai para Belém, porque Maria tem que ter esta criança em Belém. E como ele era obediente, ele iria para Belém, mas Deus fez diferente. E movimentou o império todinho, o mundo de então se mexeu e ficou gravado na história universal um dia desse censo e a saída de José com Maria para ir para Belém para cumprir uma palavra de Deus dita pelo profeta Miqueias. Sem a facilidade de condução que nós temos hoje, e lá vai o casal andando por aquele mundo de então e para chegar a Belém. Outro ponto positivo para José, obediente às ordens das autoridades constituídas e vai não procurando alguma desculpa, mas se esforçando para cumprir. E isso é registrado, está em Lucas capítulo 2, do verso 1 ao verso 6, e que leio agora nessa mesma tela que está aí.
E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. Pronto aí, observe como a palavra de Deus não falha. Podia estar tudo muito mais difícil, Deus cumpriria o que falou pela boca do profeta. Maria em Nazaré, mas a criança tinha que nascer em Belém. Deus podia arrebatar o casal e levá-los de uma vez, mas Deus não mexeu nada, não fez nada extraordinário num mundo invisível, fez no mundo visível. Agitou o mundo, marcando a época e a data do nascimento do Messias. Mas, continuando, aí mesmo neste texto que temos lido em continuidade, agora Lucas capítulo 2, do verso 7 a 20, é a narrativa do nascimento de Jesus. E aí podemos ler. Verso 7, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor, ou de Deus, veio sobre eles, e a glória do Senhor Deus os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos, digamos assim, celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor Deus nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria, guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Aí está esta narrativa do nascimento de Jesus. Aqui eu destaco, além da simplicidade, da humildade do fato
de que Deus não publicou nos grandes palácios, ou mesmo, perdoe dizer, nem nas sinagogas, mas foi revelar aos pequenos, pastores no campo, na proximidade, como testemunhas de que o Messias era nascido e estava ali na cidade de Davi, como descendente de Davi, para tomar ou estar em posse do trono da nação de Israel, e isso para todo o sempre. Queremos destacar segunda coisa. Muitos falam diferente que os anjos falaram. Os anjos falaram glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade. Boa vontade para com os homens. Boa vontade de Deus para com os homens. E muitos colocam um pouquinho diferente, mas um pouquinho diferente tem diferença, porque a boa vontade não é dos homens, a boa vontade é de Deus, misericórdia de Deus para com a humanidade, enviando o Cordeiro dele que tiraria o pecado do mundo, porque quanto aos homens não havia nenhum justo sequer, é a declaração bíblica. Mas continuemos, entrando agora num segundo parágrafo, num segundo texto, que nos diz: consideremos. Estamos ainda no primeiro subtítulo, Nascimento de Jesus, um segundo parágrafo. Consideremos como os pais daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não encontrando lugar na estalagem, tiveram que abrigar, ou se abrigar com os animais. Talvez as montarias dos viajantes hospedados na estalagem, onde também Jesus veio a nascer, servindo-lhe de berço a manjedoura, ou seja, o coxo, onde os animais comiam. Notemos ainda que os primeiros a serem informados do nascimento do Salvador não foram os sacerdotes, nem governantes da época, mas um simples grupo de pastores que cuidavam desavisadamente de seu rebanho no campo, quando foram surpreendidos pela visão do anjo do Senhor Deus, que lhes anunciou o acontecimento e lhes mostrou com que grande alegria, júbilo e louvor a Deus as hostes celestiais celebravam o nascimento daquele que haveria de salvar o seu povo. Enquanto se maravilharam, os pastores e aqueles que ouviram as novas proclamadas por eles, Maria guardava consigo estas coisas, e podemos dizer que é principalmente e talvez unicamente graças a esse cuidado da mãe de Jesus que mais tarde os evangelistas poderão relatar os episódios da infância do Salvador. Aí está, cumprindo-se as palavras anunciadas pelos profetas, em particular Isaías. Citamos aqui, ou colocamos em tela, Isaías capítulo 9, verso 6, que diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Lembrando também a palavra anterior que temos em Isaías capítulo 7, quando o profeta diz: a virgem conceberá, observe bem, e dará à luz a um menino, cujo nome será Emanuel, ou seja, Deus conosco. E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Mas sigamos com a nossa lição e, na sequência, o segundo subtítulo, Primeiros Dias do Menino Jesus. Narrativa ainda em Lucas capítulo 2, do verso 21 até o 38. E o texto ainda aqui longo, mas é importante estarmos lendo para vermos como Lucas escreveu, trazendo esta importante informação. E assim está escrito, Lucas, repito, capítulo 2, verso 21 em diante, até o 38. E quando os 8 dias foram cumpridos para circundar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora antes dado o posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor Deus. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E o verso 24, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então observem a narrativa, Maria, José e menino, com poucos dias de vida, indo de Belém para Jerusalém para se apresentarem diante de Deus. E quem recebe é um sacerdote idoso. E continua a palavra no verso 26. E fora-lhe revelado a Simeão, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor Deus. 27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, verso 28, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a glória de teu povo Israel. E José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Olha que texto bonito. As coisas se sucedendo, as confirmações de um lado e de outro. Ou seja, havia muitos em Israel que aguardavam ansiosamente a manifestação do Messias. E o impressionante, para aqueles 2 idosos, Simeão
e a mulher, Ana, servindo a Deus continuamente no templo. E quando pego a criança de 40 dias, não tem dúvida alguma que naquela criança frágil estava o Messias, o Salvador do mundo. Como pode ser isso? Como? Justamente por uma comunhão, uma intimidade com Deus. Ou seja, algo próprio, como que uma conversa no espírito da pessoa com o Espírito de Deus, revelando os detalhes naquele momento. E a fé, sendo ali demonstrada, não se deixando iludir por a criança frágil, porque estavam confiados nas promessas que Deus tinha feito. E assim, vamos em frente na nossa lição, para textos da nossa lição, agora no segundo subtítulo, primeiros dias do menino Jesus, e um primeiro e único parágrafo que lemos nesse instante, e que diz assim: tendo nascido debaixo da lei, tanto para cumpri-la como para remir os que estavam debaixo dela, Jesus foi submetido ao rito da circuncisão ao 8º dia do seu nascimento, e cumpridos mais 33 dias para a purificação após o parto, conforme determinado na lei, o casal subiu a Jerusalém para que ela pudesse apresentar a oferta de expiação do pecado, e levaram Jesus para que fosse apresentado ao Senhor Deus, por seu primogênito. Nesta ocasião, relata-nos Lucas o testemunho de Simeão e Ana, 2 israelitas que, como muitos outros dos seus contemporâneos, serviam ao Senhor Deus com sinceridade e aguardavam a manifestação do Redentor de Israel. E que assim, como pouco antes, Zacarias descobriria que o tempo da salvação havia chegado através da revelação do próprio Espírito Santo. Notemos como Simeão, em contraste com o tom alvissareiro das revelações anteriores a respeito de Cristo e de sua obra de salvação, prenuncia também o aspecto de juízo do seu ministério, isto é, como o Messias traria a justiça de Deus, pela qual os humildes seriam elevados e os soberbos abatidos, e como seria, por isso, rejeitado por muitos do seu próprio povo Israel. Então, observem, correspondendo a palavras anteriores das mulheres Isabel, Maria, aqui também Simeão vai falar de que ali estava aquele que era constituído Senhor, Rei, Juiz, e que traria o julgamento de todos os seres na face da terra. Aí a salvação para uns e a reprovação para outros. Os humildes seriam então exaltados, os soberbos, esses seriam abatidos. Aí está a necessidade de sermos, como Jesus disse, né? Humilde de coração, como Jesus disse naquela palavra, quando ele faz esse apelo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, paz para as vossas almas. E aí estão as narrativas mostrando a humildade de Jesus anteriormente, vindo a este mundo de forma, vamos dizer assim, um pouco discreta, depois
também nascendo, tendo como berço um coxo de animais, o coxo onde são colocados o alimento para os animais se alimentarem, ou seja, nada do resplendor e vaidade e glórias deste mundo, porque mais importante é o corpo e a vida, e isso procede de Deus. E muitos atrás de vaidades, coisas passageiras, cobiças e soberba. É ensino para nós. Mas, terminado a leitura deste texto, podemos ir para um outro texto em tela que vai falar de Levítico, capítulo 12, verso 1, para que todos os professores e alunos saibam direitinho onde estão as leis. Jesus vindo, sim, como homem israelita, já estava debaixo da lei de Moisés. E assim a lei dizia, leio agora Levítico 12, verso 1 até o verso 7. E que diz: falou mais o Senhor Deus a Moisés, coisa lá do passado, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circundará o menino, ou circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor Deus, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz varão ou fêmea. Mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomará 2 pombas ou 2 pombinhos, um para holocausto e outro para expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. E depois, Êxodo capítulo 13, verso 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então, colocando em ordem, repetindo com as minhas palavras a sequência: primeiro nasce Jesus em Belém, e são esperados os dias normais do resguardo, principiando em 7 dias, em que a mulher que der à luz ao menino seria considerada como imunda. Então, é a situação de Maria. E terminado esses dias, 7, o 8º dia, a criança, o menino, aí seria circuncidado. Pacto antigo de Deus com Abraão, dizendo: do teu povo todos devem ser circuncidados ao 8º dia. Já era uma marca que Deus colocava no corpo de todos os israelitas, descendentes de Abraão, e depois Isaac, e depois Jacó, e a lei repetida por Moisés. Então agora observe que continua: a mulher ficaria imunda 7 dias, e depois se resguardaria mais 33 dias, completando 40 dias, quando deveria ir até o sacerdote. E eles estavam perto de Jerusalém, Belém e Jerusalém, uma distância muito pequena, que às vezes nas nossas cidades pode significar o deslocamento de um bairro para outro bairro.
Aí Maria foi apresentar o seu sacrifício de expiação do seu pecado e a sua purificação, que envolveria um cordeiro, mas José e Maria eram pobres. Aí a lei já dizia, se não alcançar bastante para um animal como um cordeiro, então apresenta 2 pombinhos ou rolinhas, um para holocausto e outro para expiação do pecado. E isso foi feito a respeito de Maria. Perdoe-me dizer, mas é a palavra. A palavra diz que todos se desviaram, não há um justo sequer. A palavra de Deus também diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Outro lugar, não há um justo sequer. E depois outras palavras de Salomão, até os profetas e também os apóstolos, dizendo, não há um homem justo. Todos pecaram, todos se desviaram em Adão e Eva. É o que podemos dizer a respeito de Maria, não endeusando ou dando virtudes ou qualidades que a Bíblia não dá, mas dizendo, era uma mulher como outras todas demais, só que bem-aventurada porque foi escolhida para ser a mãe do Salvador. A vida que Jesus tinha no céu celestial era uma, a divindade dele, mas vindo ao ventre de Maria e concebendo o óvulo dela, ele tomou um corpo humano. Maria é mãe de Jesus na sua humanidade, se fazendo o verbo carne e habitando entre nós. Precisamos ter cuidado por não aumentarmos. A Bíblia diz que não podemos acrescentar, nem diminuir. Então vamos colocar os pingos nos is, como se costuma dizer, a respeito das coisas de Deus, referente a José, referente a Maria, referente a Jesus. E segue-se depois ainda a ordem em Êxodo, e ordem essa antiga também, desde Gênesis, a ideia de o primogênito ser consagrado a Deus como que primeiro que rompe a madre. Desde os tempos mais antigos, é ordem de Deus, pelo que os animais que nasciam, o primeiro era consagrado a Deus. Muito bem, continuando, temos em tela outro texto bíblico, onde eu estou aqui destacando as palavras de Zacarias sobre Jesus. No caso do nosso estudo, no momento, no texto presente, nós temos Simeão, temos Ana, mas antes, lá quando João nasceu, o João que vai ser o João Batista, no nascimento dele, ou seja, 6 meses antes de Jesus nascer, já estava Zacarias também falando do Messias. E as palavras de Zacarias, 6 meses antes do nascimento de Jesus, repito, estão em Lucas capítulo 1, versos 67 a 75. E está aí nas escrituras para podermos ler. E faço a leitura. E Zacarias, seu pai, pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto, da sua santa aliança, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertar das mãos de nossos inimigos, os servíssemos sem temor,
em santidade e justiça perante Ele todos os dias de nossa vida. Aí está, quanto testemunho a respeito daquela criança que na nossa história de hoje tem de 1 a 40 dias aqui descritos nos eventos que aconteceram. Continuando e indo para um terceiro subtítulo da nossa lição 3, Dias de Grandes Acontecimentos, na sua parte segunda. E o subtítulo 3 nos diz: a visita dos magos do Oriente e a fuga do menino Jesus para o Egito. E a narrativa que temos nas Escrituras é Mateus, no seu capítulo 2, os versos de 1 até 18. E vamos ler este texto, porque é a narrativa completa daquilo que acontece numa intervenção de Herodes, procurando matar a criança, o menino Jesus. Agora, nesse texto é importante ter um cuidado, porque temos um destaque, um detalhezinho importante. Leio então o texto, Mateus capítulo 2, verso 1 a 18. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém, da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, diz: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. Agora chama a atenção, verso 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Paremos aqui na nossa leitura do texto. Deixa o texto em tela e consideremos isto. Primeiro, magos do Oriente. São quantos? Lugar nenhum da Bíblia diz que são 3. Diz magos do Oriente. Chegaram em Jerusalém e perguntaram: onde é nascido o rei dos judeus? Pronto. Alvoroço em Jerusalém. Politicamente um burburinho enorme. Haveria algum levante no meio do povo? Não. Era a palavra de Deus que se cumpria. Alheios eles às coisas espirituais, viviam a vida política do mundo. Mas Deus continuava o seu ato, o estranho ato, a sua obra
estranha obra, mas cumprindo a sua palavra de enviar o Salvador a este mundo. Pronto, alvoroço. Herodes mentirosamente quer saber detalhes. Onde? Como aconteceu? Que tempo? E os magos na simplicidade conversando. E ele lá fazendo os seus cálculos para saber que idade teria o menino e perguntando onde. É em Belém, foi a resposta dos que foram convocados. O profeta disse que é em Belém que nasceria o Messias. E outro detalhe, não estão mais na estrebaria. Não estão mais na estrebaria. A criança já está numa casa. Isso significa que José, Maria e o menino Jesus, sendo de poucos dias, José achou melhor não voltar para Nazaré. Mas antes, ficou ali em Belém, morando numa casa, alugando uma casa, ou recebendo a ajuda de algum parente, porque era daquela cidade, talvez tivesse parentes próximos. Mas é importante que José e Maria estavam numa casa em Belém e não mais na estrebaria. E interessante, nesse mesmo texto que interrompemos a sua leitura, em vez de tantos sacerdotes, levitas, escribas, fariseus e alguém mais se preocupar ou se alegrar e acompanhar os magos ou dirigi-los, conduzi-los até Belém, eles vão só e a estrela reaparece e vai conduzindo-os a Belém. Ninguém acordou para esse fato de que o Messias estava em Belém. Todo mundo ouviu a notícia e ficou por isso mesmo. Mas os magos alcançaram a José, Maria e Jesus numa casa e deram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra, donde muitos dizem que eram 3 magos, mas não quer dizer 3, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, 5, ainda mais dentro de um critério que às vezes se cumpre entre os orientais. Ninguém oferece presente diferente do outro, mas todos combinam antes que presente vão levar, e assim levam o mesmo presente. E é um dos fatos que aconteceu com as 12 tribos de Israel, quando foram ofertar para o santuário alguma coisa. Todas as tribos combinaram direitinho que vamos ofertar, e combinadamente levaram o presente igual, para nenhuma tribo se sobrepor à outra, ninguém ficar exaltado, ninguém ficar humilhado. Então, esse costume de colocar o mesmo presente pode ter justificado 3, ouro, incenso e mirra. Falando do ministério de Jesus, em aspecto dele ser rei, ele ser sacerdote e ele ser a vítima do sacrifício expiador da humanidade. Isso que nós temos que entender. Às vezes temos deduções por aparência, mas a Bíblia nunca falou que são 3, mas está um mistério revelado nesses elementos: ouro, incenso e mirra. Ouro do reinado da majestade daquela criança Jesus. Também incenso, a divindade, o sacerdócio em Jesus. E terceiro, a mirra, o sacrifício. Ele era a vítima, o Cordeiro de Deus, que estava ali chegado para dar a sua vida em expiação dos nossos pecados. Então agora sim, continuemos a leitura do texto do verso 12 até o verso 17, que diz para nós, ou verso 18, que diz, verso 12: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te,
toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, José, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor Deus pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. E então cumpriu-se que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, verso 18: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro, grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. E as palavras faladas figuradamente em enigma, porque Raquel foi sepultada em Ramá, em Belém. Aí estão essas palavras para a gente entender. E observe outra vez José obediente. O anjo fala e ele obedece. Fuja para o Egito. Ele saiu de noite mesmo e já foi embora para a terra do Egito. Mas continuemos na nossa sequência segundo os nossos escritos, indo para o terceiro subtítulo, a visita dos magos do Oriente e a fuga do menino Jesus para o Egito. E nesse primeiro parágrafo temos em tela o texto que diz: a estes primeiros dias também pertence o relato de Mateus acerca dos magos, dos sábios do Oriente, que segundo suas próprias palavras haviam visto em sua terra natal a estrela indicando o nascimento do rei dos judeus, e mediante esse sinal viajaram por meses, talvez, desde a Pérsia, como se supõe, é suposição, até a Judéia, onde esperavam encontrá-lo e adorá-lo. Consideremos com que cuidado Deus conduziu estes homens, indicando-lhes precisamente o local onde estava o menino Jesus, e orientando-os a não voltarem para Herodes, que embora fosse rei por nomeação dos romanos, não o era por direito divino, pois não pertencia à casa de Davi, e segundo consta sequer era judeu, não era judeu. E por isso temeu ante a notícia de que a esperança de Israel havia se manifestado, e urdindo um plano para assegurar sua coroa, Herodes revelou sua malícia, quando frustrado na sua primeira manobra, apelou para um expediente ainda mais sórdido e nada sutil na tentativa de matar o Messias. Cumpriu-se então na matança das crianças de Belém e seus arredores a profecia sobre os filhos de Raquel, mas não sem que antes José, avisado por Deus, em sonhos, conseguisse fugir para o Egito, levando consigo o menino e sua mãe, e lá permanecendo até a morte do monarca assassino. Observem esses fatos. Nós lemos primeiro o texto bíblico, Mateus capítulo 2, verso 1 a 18, e fizemos esses comentários anteriores e mais esse texto aqui, assim colocado. Então, observem a separação do nascimento de Jesus, os pastores visitando Jesus naquela estrebaria e Jesus deitado na manjedoura, do tempo dos magos. Quantos magos? Quando Jesus já tem dias passados e José e Maria habitavam agora em Belém, numa casa.
Então há uma distância grande para depois entendermos que Herodes mandou matar de 2 anos para baixo. Naturalmente, tinha passado meses, talvez tivesse Jesus perto de 1 ano de idade. E assim foi levado para a terra do Egito para escapar dessa tragédia que Herodes trouxe para a cidade de Belém, dor para muitos casais que perderam as suas crianças quando essas tinham de 2 anos para baixo. Mas na sequência da nossa exposição, lembremos que estamos apresentando agora outros textos bíblicos, como Apocalipse, capítulo 12. Em Herodes temos cumprimento do que está aqui em Apocalipse 12. O que está escrito? Verso 1 até o verso 5. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Paremos aqui nesta tela, que permanece aí, e vamos considerar Apocalipse. Jesus se fazendo homem, nascido de uma virgem, Satanás, o rebelde do céu, já estaria pronto para identificar quem é a criança e procuraria matá-lo. Como, vamos dizer assim, a intervenção dos anjos protegendo, quando Satanás espiritualmente não consegue chegar à criança, ele manda os seus súditos, os contrários a Cristo, anticristos, que aparecem, e a Bíblia fala que vem o anticristo, mas muitos já se fizeram anticristo antes, querendo, vamos dizer assim, anular o plano de Deus e destruir a vinda do Messias. E aqui Herodes é um anticristo, entre muitos outros, que, impelido pelo diabo, vai a Belém e faz uma matança no propósito de matar Jesus, ainda nos seus primeiros dias, no seu primeiro ano de vida, destruindo o plano de Deus. O homem criado, querendo disputar com Deus, quando Deus, uma vez tendo falado, ninguém pode impedir. E assim aconteceu, de Jesus ser tirado do perigo, indo para a terra do Egito, e lá se detendo, conforme o anjo disse a José: fica lá, detente lá, até que eu fale para você voltar. Então, anos se passaram, até que Herodes viesse a morrer. Mas quero citar também no texto em tela, voltando ao texto bíblico que apresentamos, Jeremias 31, verso 15. Quando o profeta Jeremias já viu esse fato lá em Belém acontecendo. Nós temos gravações, de acontecimentos, episódios na terra, e depois nós podemos rever o que aconteceu, o que foi gravado. Mas Deus tem CD, pendrive, tem arquivos, vamos dizer assim, do que Ele vai fazer. Deus antecipa-se, Deus fala das coisas passadas, das presentes e das futuras. E assim Jeremias viu o futuro. E o futuro é esse aqui. Quando a palavra diz: assim o Senhor diz, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro, Raquel chora seus filhos,
sem admitir consolação, porque eles já não existem. Mas observe a consolação de Deus por Jeremias. Assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão, há recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo, da morte. E há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Ou seja, promessa da ressurreição, que se dará no último dia, e todos que participarem dessa ressurreição dos justos irão estar com Deus nos lugares celestiais. Que consolação! E observe, todo aquele que dá um copo d'água a um profeta terá galardão de profeta. Todo aquele que sofre algum dano por causa de Jesus, ainda que não o conheça, vai ter recompensa nos lugares celestiais. Aí é o juízo, no modelo apresentado por Mateus no capítulo 25. Vinde, bendito de meu Pai, e possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu estive na terra e me acolheste, me ajudaste, fizeste algo por mim, agora vem a recompensa. Que maravilha o nosso Deus em todos os seus atos. Mas continuemos indo para um segundo texto, referente ao segundo parágrafo desse subtítulo 3, a visita dos magos do Oriente e a fuga do menino Jesus para o Egito. É o segundo parágrafo do nosso escrito. E o texto diz: voltando do Egito, José e Maria resolvem retornar a Nazaré, na Galileia, onde Jesus, não obstante sempre manifestando graça excepcional em tudo que fazia, conforme o relato de Lucas, acerca do menino no meio dos doutores, ilustra muito bem, crescerá praticamente no anonimato de uma região desprezada pelos judeus. Desprezo este que Nazaré parece ter se tornado um símbolo, a ponto de não apenas o mestre, mas os próprios discípulos depois serem chamados de nazarenos em tom depreciativo. Lembremos disto. Então, o que está acontecendo? Para nós entendermos a sequência da vida de Jesus quando criança, foi para o Egito, ficou lá, deteve-se um bom tempo lá. Agora José tinha condições de se manter lá, além da sua profissão, tinha recebido como presente ouro, então tinha recursos, vai se esconder no Egito, até que o Herodes deste evento, que era então rei na Judéia, ali posicionado na capital Jerusalém, morre e Deus envia o seu anjo chamando José de volta. Ou conforme a profecia, houve uma profecia em que Deus chamaria o seu filho do Egito. Sim, e Jesus, pela mão de José e Maria, vem do Egito e vem para Belém, vem para Jerusalém, mas ficam com temor, porque quem está reinando é gente parente, e prefere então ir embora e subir para Nazaré, lá na Galileia, uma terra distante da sua origem, Belém, mas para viver no anonimato. Aí Jesus cresce e parece ser da cidade de Nazaré, de onde confundiu muitos olhando para Belém, esquecendo que nasceu em Belém, mas ele depois estaria em Nazaré, pelo que também há palavras dos profetas sobre isso, de Jesus vir lá de Nazaré, quando fala da terra que estava em trevas, ali nasceu a luz. É Jesus vindo para o seu ministério. Mas textos ainda apresentam no nosso escrito, quando temos Lucas capítulo 2, verso 52,
que falando dessa infância de Jesus, diz somente isso. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. E quanto àquela terra de Nazaré ser desprezada ou malquista ou mal vista, nós temos o exemplo em João capítulo 1, verso 45 e 46, quando Filipe, que já conhecia Jesus, diz o verso 45, chamou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Verso 46, disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Uma boa palavra essa que Filipe falou para Natanael: vem e vê. Que nós prossigamos em aproximar de Deus, de Jesus, e vamos nos admirar de tanta coisa que vamos ver e ouvir do nosso Salvador. Mas, dando continuidade, estamos indo para o término da nossa lição, apenas o escrito de um texto como conclusão. A grandiosidade desses dias, que envolvem principalmente o anúncio e o nascimento do Salvador, passou despercebida pela maioria das nações e mesmo pelos grandes, sábios e poderosos da nação de Israel. Mas, sem dúvida, os céus estavam atentos ao desenrolar dos acontecimentos. E em breve todo mundo seria abalado com o testemunho de que esse Jesus Nazareno foi constituído por Deus Senhor e Cristo, ou seja, o Salvador, vindo ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e traz a vida eterna para todos que nele creem. Assim posto, estamos encerrando, lembrando que estamos neste trimestre estudando a vida de Jesus nos 4 livros escritos pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Estamos já na lição de número 3, cujo título é Dias de Grandes Acontecimentos, mas na sua segunda parte. E os subtítulos que estudamos foram, primeiro, o nascimento de Jesus, depois, os primeiros dias do menino Jesus, isso narrado em Lucas capítulo 2, e por último, terceiro subtítulo, a visita dos magos do Oriente e a fuga do menino Jesus para o Egito, isso agora narrado no capítulo 2 também, mas de Mateus agora, verso 1 até o 18. E assim, relembramos tão somente o nosso texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João capítulo 1 e o verso 14. E que Deus nos abençoe quando tratarmos desse assunto, e que todos os alunos das classes em que estivermos ministrando essa matéria venham aprender, conhecer e se admirar e se alegrar nessas pequenas histórias, mas mostrando aquele que desde a fundação do mundo se deu para ser o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo e traria para nós a vida eterna. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, estou aqui para fazer um convite especial para você e toda a sua família. Venha para a EBD aprender a palavra de Deus, ficar mais próximo de Deus, você e a sua casa. A família EBD está de braços abertos para recebê-lo. Escola Bíblica Dominical, um lugar de aprendizado, fé e comunhão. Aqui, cada geração descobre mais sobre a palavra de Deus. Os adultos têm um estudo aprofundado das Escrituras, refletindo sobre os princípios bíblicos e sua aplicação na vida cristã, fortalecendo assim a fé e a comunhão. Os jovens aprendem a palavra e como aplicá-la no seu dia a dia, descobrindo valores que guiam suas escolhas e a sua caminhada na fé. Os adolescentes encontram um espaço seguro para tirar dúvidas, compartilhar experiências e crescer espiritualmente com base nos ensinamentos bíblicos.
Os Gemiones aprendem a palavra de Deus através da leitura, memorização e atividades interativas que despertam a curiosidade pela fé. Aqui, os pequenos aprendem sobre Jesus com brincadeiras, músicas e atividades lúdicas que tornam a Bíblia viva para eles. Até os bebês aprendem a palavra de forma adaptada ao seu entendimento, em um ambiente seguro e acolhedor. Cada sala é cuidadosamente estruturada para atender cada faixa etária, garantindo um ensino bíblico de qualidade e um ambiente acolhedor para toda a família. Aqui, sua fé se fortalece e sua família cresce em comunhão. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.